O salão do restaurante estava cheio naquela quinta-feira à noite. Mesas vestidas com toalhas brancas engomadas, taças de cristal refletindo a luz amarela dos pendentes de cobre e o murmúrio suave de conversas entre pessoas que nunca precisaram contar centavos na fila do mercado. Era um daqueles lugares onde o cardápio não tem preço impresso, porque quem precisa perguntar o preço não deveria estar sentado ali. Rosa atravessava o salão com a bandeja equilibrada no antebraço esquerdo, como quem faz isso há 20 anos, porque fazia mesmo. 23 anos, para ser exato. Os pés dentro dos sapatos pretos de solado antiderrapante que ela comprava todo ano no mesmo atacado do centro, sempre o mesmo número, sempre o mesmo modelo, porque não tinha tempo nem dinheiro para pensar em outra coisa. O cabelo preso com grampos que ela mesma passava às 6 da manhã, na frente do espelho do banheiro pequeno, sem janela, iluminado por uma lâmpada que piscava quando chovia. Ela não era invisível naquele salão. Era pior. Era decoração. Mas naquela noite, o que Rosa carregava naquela bandeja não era apenas os pratos do jantar. Era o peso de uma decisão que ela havia tomado 3 dias antes, sozinha na cozinha às 2 da madrugada, com a conta de luz atrasada na gaveta e a carta do hospital na mão. Uma decisão que mudaria não só a vida dela, mas a de um homem que nem sabia que ela existia. O que ninguém naquele salão sabia ainda era que aquela garçonete de cabelos grisalhos, uniforme desgastado nas dobras dos cotovelos, iria se aproximar da mesa mais importante do restaurante, se inclinar levemente e sussurrar algo no ouvido do homem mais poderoso da sala. E que ele, Eduardo Cavalcante, presidente do maior grupo de varejo do país, homem que havia fechado acordos em 3 continentes e nunca, em 48 anos de vida, tinha sido surpreendido por nada que viesse de baixo, ia ficar sem palavras. Completamente sem palavras. Mas antes de chegar a esse momento, você precisa entender quem era Rosa. De verdade. Não a garçonete. A mulher. Rosa Maria Santana nasceu em Caruaru, no agreste pernambucano, numa segunda-feira que não foi especial para ninguém além da sua mãe. Filha de lavadeira e de um homem que saiu para comprar cigarro quando ela tinha 4 anos e nunca voltou, ela aprendeu cedo que o mundo não foi construído para facilitar a vida de quem nasce do lado errado do mapa. A mãe, Dona Conceição, era uma mulher pequena e resistente como essas plantas que crescem entre pedras, sabe? Daquelas que não precisam de terra fértil para viver, que bebem da garoa e se sustentam na vontade pura de continuar. Ela lavava roupa para 8 famílias da vizinhança, acordava às 4:30 da manhã, fervia a água no fogão a lenha, esfregava tecido até as mãos ficarem vermelhas e ásperas como lixa, e ainda assim ia buscar Rosa na escola às 11:30, com um sorriso que não cabia no rosto pequeno. Rosa cresceu vendo a mãe assim e internalizou uma coisa que nunca soube colocar em palavras até muito mais tarde, que dignidade não tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com como você faz. Aos 16 anos, ela foi trabalhar numa lanchonete no centro da cidade, primeiro como ajudante de cozinha, depois como atendente. Ela tinha um jeito com as pessoas que era difícil de explicar, um tipo de atenção que vai além do treinamento. Ela se lembrava do nome dos clientes, lembrava o que eles gostavam. Quando a filha de uma cliente regular tinha nascido, Rosa chegou no dia seguinte com um bicho de pelúcia que havia comprado na véspera com parte do seu salário, porque tinha ouvido a senhora mencionar, 3 semanas antes, que estava esperando uma menina. Esse jeito foi o que levou ela a São Paulo aos 22 anos. A prima havia conseguido um trabalho como costureira numa confecção do Brás e disse que a cidade estava cheia de oportunidade para quem não tivesse medo de trabalhar. Rosa não tinha medo de nada que fosse honesto. Ela chegou numa sexta-feira de março com uma mala de lona.
R$ 200 que a mãe havia juntado escondido, e o endereço da prima escrito num pedaço de papel de caderno dobrado 4 vezes dentro do sutiã. São Paulo não foi gentil com ela no começo. A cidade nunca é gentil com quem chega sem dinheiro, mas Rosa foi teimosa do jeito que só se é quando não se tem alternativa. Trabalhou em lanchonete, em padaria, em buffet de casamento nos finais de semana. Dormia no quarto da prima com mais 2 meninas que haviam chegado do Nordeste com a mesma mala de esperança. Até que, 5 anos depois, através de uma colega que trabalhava lá, ela conseguiu uma vaga como garçonete no restaurante Velarde, o lugar mais famoso, mais caro e mais fechado da cidade. O Velarde não era um restaurante, era uma instituição. Fundado em 1962 por uma família italiana que havia chegado ao Brasil no pós-guerra, funcionava no mesmo endereço há mais de 6 décadas, num sobrado dos Jardins, com fachada de mármore e uma porta giratória que, segundo um cronista gastronômico famoso, separava 2 mundos. Para entrar como garçonete no Velarde, você passava por 2 entrevistas, um período de observação de 30 dias e uma avaliação feita pelo próprio maître, um senhor chamado Renato Afonso, que havia passado 15 anos treinando em restaurantes na França e voltado ao Brasil com uma rigidez que ele confundia com excelência. Rosa passou em tudo, com nota máxima no período de observação. Renato havia dito na avaliação final que ela tinha o raro dom de desaparecer quando a situação pedia e de aparecer antes que o cliente soubesse que precisava dela. Era o maior elogio que ele sabia dar. Mas há uma coisa que ninguém te conta sobre trabalhar em lugares como o Velarde, que parte do serviço é invisível e parte é decorativa, e que cabe a cada um descobrir qual das 2 você é para cada mesa. E que essa descoberta, às vezes, machuca de um jeito que não tem curativo. A primeira humilhação de verdade aconteceu no 7º mês de trabalho. Era um sábado de almoço, o tipo mais cansativo da semana, quando as famílias abastadas chegavam com crianças e sogras e o nível de demanda triplicava. Rosa estava no seu turno, atendendo a mesa 8, quando uma mulher de uns 50 anos, cabelo loiro platinado, pulseiras tilintando no pulso, chamou ela com um estalar de dedos que ecoou pelo salão inteiro. Rosa se aproximou com aquele sorriso profissional que ela havia cultivado como quem cultiva uma planta difícil, com paciência e constância. A senhora apontou para o prato, falou sem olhar para cima. Isso aqui está frio. Rosa olhou para o prato. O cordeiro havia saído da cozinha há menos de 4 minutos. Ela mesma havia cronometrado, porque sabia que a mesa 8 estava impaciente. Peço desculpas, senhora. Posso levar de volta para... Não, não quero de volta. A mulher cruzou os talheres sobre o prato com um gesto que disse tudo sem precisar de palavra. Quero saber o que vocês vão fazer sobre isso. Rosa manteve o sorriso. Internamente, ela estava fazendo o que aprendera a fazer. Respirar pelo nariz, contar até 3, lembrar que essa mulher não era o problema, era o sintoma de algo que ela jamais conseguiria curar estando do lado que estava. Posso oferecer um novo prato sem custo ou um sobremesa cortesia. Minha querida. A mulher finalmente olhou para ela, mas foi o tipo de olhar que faz você sentir menor do que já está. Você está entendendo o que estou dizendo? Não quero substituição. Quero uma explicação. Como é que em um restaurante desse nível sai um prato frio? O marido da mulher colocou a mão no braço dela, um gesto que queria ser discreto, mas não era. A filha, uma jovem de uns 20 e poucos anos, olhou para Rosa com aquela expressão de pena levemente envergonhada que é quase tão difícil de engolir quanto o desprezo. Dona Fabiana, disse o marido em voz baixa. Não, Cláudio, eu quero uma resposta. Pago caro demais aqui para... Minha senhora. A voz de Rosa saiu calma.
calma daquele jeito que só vem com anos de prática e uma quantidade considerável de dor engolida. A senhora tem toda a razão em exigir o melhor. E o melhor é o que o Velarde oferece. Vou conversar com o chefe pessoalmente e garantir que o próximo prato chegue à temperatura perfeita. E enquanto isso, permita-me trazer uma entrada especial, cortesia da casa, como agradecimento pela paciência da senhora. A mulher piscou. Não era isso que ela estava esperando. Ela estava esperando desculpa atrás de desculpa, ou uma discreta chamada do maître, ou a garçonete enrubescer. Não era isso que tinha acontecido. Está bem, disse ela, depois de um silêncio que durou tempo demais para ser confortável, e voltou para a conversa com o marido como se Rosa tivesse desaparecido. Rosa virou as costas, atravessou o salão com a mesma postura de sempre, entrou na cozinha, encostou na parede fria do corredor dos fundos por exatamente 30 segundos, respirou fundo 2 vezes e voltou ao trabalho. Ela não contou para ninguém o que havia sentido naquele momento. Não havia ninguém para contar. Mas você precisa saber de uma coisa, de algo que aconteceu muito antes daquela noite com o CEO. Algo que Rosa carregava há anos como se carrega uma pedra dentro do peito. Um peso que você aprende a ignorar de dia, mas que aparece no escuro, quando a casa está quieta e os pensamentos não têm mais onde se esconder. Rosa tinha uma filha, Mariana, 21 anos, estudante de medicina na Universidade Federal. E Mariana estava doente. Não era um segredo que Rosa guardava por vaidade ou por orgulho. Era um segredo que ela guardava porque não havia ainda entendido o que fazer com ele. Porque a doença de Mariana era daquelas que chegam sem aviso, derrubam tudo que estava em pé e depois ficam ali, quietas e cruéis, esperando que você encontre uma saída que talvez não exista. Lúpus, esse era o nome. Uma doença autoimune que havia levado quase 1 ano para ser diagnosticada, durante o qual Mariana havia consultado 7 médicos diferentes e ouvido 6 diagnósticos errados. Dores nas articulações que vinham e iam, cansaço que não passava com sono, uma erupção no rosto que aparecia em ondas, avermelhada e discreta, que os médicos insistiam em chamar de rosácea, até que uma reumatologista jovem, em uma tarde de sexta-feira, olhou para os exames e disse com uma seriedade que esfriou o ar da sala: "Não é rosácea. O tratamento não era barato. A medicação que segurava a doença no nível mais controlável não estava na lista do SUS." Uma tentativa, um recurso, uma segunda tentativa. Enquanto isso, Mariana estudava. Estudava com a teimosia da filha de Rosa, com aquela determinação herdada que faz uma pessoa continuar mesmo quando o corpo está pedindo pausa. E Rosa trabalhava. Fazia turno duplo quando conseguia. Guardava cada real que não era essencial. Comia menos. Usava as roupas mais tempo. Pagava o aluguel em atraso quando precisava guardar para o remédio da filha. Foi em uma segunda-feira à noite, depois de um turno de 11 horas, que a carta chegou. Uma carta do hospital particular, onde Mariana havia feito a última bateria de exames. Uma carta informando que o plano de saúde havia negado a cobertura do tratamento experimental que a médica havia solicitado. A justificativa era técnica, fria, escrita em jargão que parecia projetado para ser incompreensível. Mas o que ela dizia, traduzida para a língua de quem paga conta e cria filho sozinha, era simples: não. Rosa ficou sentada à mesa da cozinha por 1 hora com a carta na mão. Não chorou. Não ligou para Mariana. Não ligou para a prima. Ficou ali, com o barulho do refrigerador velho e a luz da lâmpada fria, e pensou. Pensou em Conceição, a mãe, em como ela havia lavado roupa até os 62 anos, com artrite nas mãos, sem nunca pedir nada a ninguém que não fosse Deus. Pensou em Mariana, com 3 anos, correndo descalça no corredor do apartamento pequeno, gargalhando de um modo que enchia a casa inteira.
Pensou nos 23 anos que havia dado ao Velarde, no que sabia sobre aquele restaurante, sobre aquelas paredes, sobre aquelas pessoas que passavam e nunca a viam de fato. E foi então que ela pensou em Eduardo Cavalcanti. Você já ouviu falar nele, mesmo que não saiba que ouviu. O nome dele apareceu em manchete de jornal, quando o grupo que ele comandava comprou uma rede de supermercados do interior do país e demitiu 2.000 funcionários num único comunicado. Apareceu de novo quando ele vendeu a parte de um shopping center no Nordeste para um fundo estrangeiro numa operação que rendeu a ele pessoalmente um número com 9 dígitos. Era um daqueles homens que a mídia econômica chama de visionário e que os funcionários entre si chamavam de outras coisas. Rosa o conhecia de vista há 4 anos. Ele jantava no Velarde regularmente, sempre na mesa 17, sempre com um grupo diferente de pessoas que pareciam importantes e que falavam sobre coisas que Rosa não estava autorizada a ouvir, mas inevitavelmente ouvia. Homens e mulheres de terno e perfume caro, com os celulares virados para baixo sobre a mesa e um modo de olhar para o cardápio que dizia: "Estou aqui pela conversa, não pela comida." Eduardo não era grosseiro. Isso Rosa tinha que reconhecer. Não era do tipo que estala os dedos ou que faz os garçons esperarem por prazer. Ele era pior. Era aquele tipo de pessoa que trata quem serve com uma cortesia automática, o mesmo tom de voz que ele usaria para falar com a impressora do escritório. Funcional, adequado, completamente desprovido de qualquer reconhecimento real. Uma noite, 2 anos atrás, Rosa havia deixado cair uma colher perto da mesa dele. Não fez barulho, foi discreto. Ela pegou imediatamente. Mas ele havia olhado por exatamente 2 segundos e ela havia visto no rosto dele uma expressão de leve incômodo, como quem nota uma mosca que pousou num lugar errado. Ela havia guardado esse olhar, não de raiva, de observação, porque Rosa havia aprendido, em 23 anos, a ver as pessoas com uma clareza que assustaria muito da gente se soubesse que estava sendo vista assim. Quando você é invisível para alguém, você enxerga o que eles não percebem que estão mostrando. E ela sabia, com aquela certeza silenciosa que vem da experiência e não da teoria, que Eduardo Cavalcanti era um homem que havia perdido alguma coisa. Não dinheiro, não poder. Outra coisa. Algo mais fundamental. Ela não sabia o quê, mas sabia que a ausência estava lá, como uma sombra que ele carregava sem perceber. Isso também ela havia guardado. A segunda grande humilhação aconteceu 8 meses antes daquela noite, e ela não veio de um cliente, veio de dentro. O Velarde havia contratado um novo gerente de salão, um rapaz de 32 anos chamado Vitor Drummond, filho de um sócio de um dos fornecedores, que havia passado 2 anos trabalhando num restaurante em Lisboa e voltado com um sotaque levemente afetado e uma convicção inabalável de que sabia mais do que todo mundo ao redor. Vitor havia chamado Rosa para uma conversa privada no escritório pequeno que ficava nos fundos do salão, numa tarde de terça-feira, quando o restaurante estava fechado para manutenção. Ele estava sentado atrás da mesa, como quem se senta atrás de uma mesa, para lembrar a você que a mesa existe. Rosa, eu preciso ser direto com você. Rosa reconheceu o tom. Era o tom que antecede uma coisa que a pessoa já decidiu, mas precisa construir uma narrativa ao redor para se sentir bem consigo mesma. Claro, ela disse, o Velarde está passando por uma renovação de imagem. Você sabe disso. Estamos trazendo novos clientes, um público mais jovem, e precisamos que a equipe de salão reflita essa energia. Rosa ficou quieta. Ficou quieta da mesma forma que um rio fica quieto antes de uma curva, por necessidade da forma, não por falta de movimento. Você é uma profissional competente. Ninguém questiona isso. Ele fez uma pausa. Mas estamos pensando em realinhar as funções. Mover você para um papel de suporte.
Ajudante de maître, talvez, ou supervisão de mise en place. Mise en place. Era como diziam arrumar a mesa, dobrando guardanapos, alinhando talheres, desaparecendo ainda mais completamente da frente dos clientes do que já estava. Vitor. A voz de Rosa saiu com uma calma que não era passividade, era domínio. Você está me tirando do salão. Ele não respondeu imediatamente. Olhou para o lado, para a parede, como quem procura as palavras num lugar que não existe. É uma reconfiguração. Eu atendo a mesa 17 há 4 anos. Rosa falou sem elevar o tom. O senhor Cavalcante perguntou por mim pelo nome nas últimas 3 visitas. A mesa 12 renovar o contrato de eventos corporativos no mês passado, depois de pedir especificamente pelo meu turno. Eu sei o nome dos filhos dos clientes mais antigos. Eu sei o que o Dr. Ferreira não pode comer por causa do colesterol. E sei servir o prato dele de um jeito que ele não precise pedir ajuste. Ela fez uma pausa que foi intencional. O que exatamente a renovação de imagem ganha ao me tirar do salão? Vitor ficou vermelho, não de vergonha, de raiva, porque tinha sido pego, e tinha sido pego por alguém que ele havia subestimado, o que é a pior maneira de ser pego. Isso não é sobre mérito individual. Então o que é? Silêncio. Posso falar com o Sr. Henrique sobre isso? Ela mencionou o nome do dono, o filho mais velho da família fundadora, homem de 60 anos que havia crescido no restaurante e tratava a equipe mais antiga como família, não por retórica, mas por costume real. Vitor endireitou a postura, o movimento involuntário de quem está sendo derrotado e ainda não admitiu. Não precisa incomodar o Henrique com... Não será incômodo. Ele me conhece há quase 20 anos. Rosa se levantou. Obrigada pela conversa, Vitor. Ela saiu do escritório, caminhou pelo corredor dos fundos, atravessou a cozinha vazia, saiu pela porta dos fundos para o pátio de serviço, onde ficavam as caixas de papelão e o cheiro de fritura e o barulho distante da rua. Ficou ali 3 minutos. Depois voltou. O assunto nunca foi levado ao Henrique formalmente, porque Vitor nunca o levantou de novo. Mas ele havia plantado uma semente que não era sobre mudança de função. Era sobre o quanto tempo Rosa tinha antes que o restaurante decidisse que ela não cabia mais na imagem que queria ter de si mesmo. E essa semente havia ficado ali, crescendo devagar, até a noite em que chegou a carta do hospital. Deixa eu te contar sobre Mariana, porque você precisa conhecê-la de verdade para entender o que aconteceu depois. Mariana tinha o riso da avó Conceição, aquele riso que parecia maior do que o corpo que o continha. Ela havia crescido fazendo os deveres na mesa do restaurante onde a mãe trabalhava nos fins de semana, colorindo mapas de história enquanto ouvia o murmúrio de conversas que não eram para ela. Havia aprendido a ser discreta e observadora da mesma forma que a mãe, por necessidade. Mas dentro dessa discrição havia um fogo que Rosa reconhecia, porque era o mesmo que ela mesma havia carregado aos 16 anos. Mariana queria ser médica não porque alguém dissesse que ela podia, mas porque ela havia decidido que seria. Simples assim, com a clareza de quem não tem tempo para duvidar. Ela havia entrado na Federal no 3º vestibular. Os 2 primeiros tinham sido próximos, tão próximos que doía, mas o 3º havia sido certo. Rosa se lembrava de ter recebido a mensagem da filha numa tarde de janeiro, em pleno serviço no Velarde. Tinha pedido licença ao maître, ido ao banheiro, lido a mensagem 2 vezes, chorado em silêncio por exatamente 2 minutos, lavado o rosto e voltado ao salão como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, quando chegou em casa, ela e Mariana tinham comido macarrão com molho de tomate industrializado, sentadas no chão da sala, porque a mesa estava coberta de livros, e tinham rido daquele modo que só acontece quando a alegria é grande demais para caber em pose correta.
E agora Mariana estava no terceiro ano de medicina, com uma doença que não ia embora, tomando medicação que não tinha no posto, estudando com a intensidade de quem sabe que o tempo não é garantido. Rosa havia pedido empréstimo numa financeira. Havia vendido as 2 peças de ouro que eram da mãe, um par de brincos e uma corrente fina que Conceição havia ganhado do marido antes de ele sumir. Havia feito bico em eventos aos domingos, levantando às 5 da manhã, depois de trabalhar até meia-noite no Velarde no sábado, mas a conta do tratamento havia crescido mais rápido do que ela conseguia cobrir, e a negativa do plano havia fechado a última porta que ela pensava que ainda estava aberta. Foi por isso que ela havia pensado em Eduardo Cavalcante, não para pedir esmola, não para a humilhação de outra ordem, para uma coisa que havia passado pela cabeça dela naquela madrugada na cozinha, uma coisa que ela havia descartado primeiro como loucura e depois havia tirado da gaveta, olhado de perto, virado de todos os lados e decidido que não era loucura. Era a única saída. Se você está aqui com a gente até agora, se está sentindo o que eu estou sentindo, deixa o like nesse vídeo antes de continuar, porque essa história ainda está longe do fim. O que vem a seguir vai mudar tudo o que você pensou que sabia sobre Rosa, e sobre Eduardo, e talvez sobre você mesmo. A reserva estava marcada para quinta-feira às 8 da noite. Grupo de 6 pessoas, mesa 17, nome da empresa. Rosa havia conferido a agenda do salão na segunda de manhã com um cuidado que ninguém além dela saberia explicar. Ela havia passado os 3 dias seguintes se preparando, não da forma óbvia, não treinando o que dizer ou ensaiando o momento. Ela havia se preparado da única forma que Rosa sabia se preparar para qualquer coisa, conhecendo o terreno. Ela havia passado horas pesquisando Eduardo Cavalcante. Não as manchetes, não os perfis em revista de negócios. As entrevistas mais antigas, as que ele havia dado quando ainda era vice-presidente do grupo e não o rosto público. Havia lido sobre a trajetória dele, sobre como havia começado como estagiário numa empresa de logística no interior de São Paulo, como havia subido não por herança, mas por uma combinação de inteligência afiada e uma disposição para trabalhar que as pessoas ao redor descreviam sempre com a mesma palavra, implacável. E havia encontrado, enterrada numa entrevista de 10 anos atrás num portal especializado que mal tinha mais atividade, uma menção. Uma menção curta, quase de passagem, sobre por que Eduardo havia escolhido a área de saúde como principal causa de filantropia do grupo. O repórter havia perguntado, no tom de quem faz pergunta de protocolo, e Eduardo havia respondido com uma pausa que a transcrição não capturava, mas que Rosa de alguma forma sentiu através das palavras. Ele havia dito, porque eu perdi alguém por falta de acesso, e prefiro não detalhar mais do que isso. O repórter havia passado para a próxima pergunta. Rosa havia lido aquela resposta 4 vezes. E então ela havia entendido o que ia fazer. A quinta-feira chegou com aquela normalidade cruel que o dia tem quando você sabe que vai ser diferente de todos os outros. Rosa acordou às 6, fez o café, ligou para Mariana que estava em aula e não atendeu. Tomou o ônibus de sempre, chegou ao Velarde às 11 para o turno do almoço. O salão estava com o movimento normal de almoço de executivos. Rosa atendeu 6 mesas, coordenou uma troca de pedido sem que o cliente percebesse a confusão na cozinha, ajudou uma cliente mais velha que estava com dificuldade de ler o cardápio sem óculos, indicou o prato do dia com a honestidade direta que era sua marca registrada. O robalo está excelente hoje porque chegou esta manhã. A costelinha está boa, mas o chefe está testando uma redução nova e nem todos vão gostar. Às 3 da tarde, entre os 2 turnos, ela foi ao banheiro do fundo. Lavou o rosto. Olhou para o espelho. A mulher que olhava de volta tinha 61 anos, que nenhum filtro de foto escondia.
Tinha as linhas ao redor dos olhos que vêm de décadas de expressão genuína, de rir e chorar, e apertar o rosto contra o vento frio de manhã cedo. Tinha os cabelos grisalhos que ela havia parado de tingir há 4 anos, porque não havia sentido mais necessidade de esconder o que o tempo fazia. Porque o tempo fazia coisas que ela havia aprendido a respeitar. Ela ficou olhando para essa mulher por um tempo e pensou: você passou a vida inteira servindo. Agora vai pedir uma coisa. Uma, não para você, para ela. Voltou ao salão. Às 8h13 da noite, o grupo da mesa 17 chegou. Eduardo Cavalcanti entrou na frente, como sempre entrava, com aquele modo de andar que não era arrogância exatamente, mas era a postura de quem nunca precisou checar se havia espaço para ele passar, porque o espaço sempre havia sido criado antes da chegada. Vinha acompanhado de 3 homens e 2 mulheres que Rosa reconheceu de jantares anteriores, todos da diretoria do grupo. Renato, o maître, conduziu o grupo à mesa 17 com a solenidade habitual. Rosa já estava posicionada, com o caderno de pedidos na mão, esperando. Eduardo sentou, olhou para o cardápio. Então olhou para cima para Rosa, com aquela cortesia automática que ela havia observado tantas vezes. Boa noite, senhor Cavalcanti. Rosa sorriu. Era um sorriso real, não o sorriso profissional. Essa diferença era quase impossível de explicar para quem não a conhecia, mas para quem a conhecia, era imediata. Que bom tê-lo de volta. Ele piscou levemente. Como quem é visto de um jeito que não estava esperando. A noite seguiu. Rosa atendeu a mesa com a precisão de sempre. Tomou os pedidos, coordenou a saída dos pratos com a cozinha, repôs as taças, sem que ninguém pedisse, notou que a mulher à direita de Eduardo, que ela reconheceu como a diretora financeira, estava com dor de cabeça e silenciosamente trouxe uma água gelada com uma fatia de limão, sem ser solicitada, algo que a mulher notou e recebeu com um sorriso de agradecimento genuíno. Eduardo observou isso. Rosa viu que ele observou. Às 10h20, o grupo estava na sobremesa, e a conversa havia tomado aquele tom mais relaxado que acontece quando a comida foi boa, e o vinho foi suficiente, e as pessoas começam a ser um pouco mais elas mesmas e um pouco menos o cargo que carregam. Rosa passou pela mesa, verificou se precisavam de mais alguma coisa e então, numa decisão que havia tomado 3 dias antes, mas que ainda a fazia o coração bater mais forte do que ela achava que seria, ela se inclinou levemente para o lado de Eduardo. Não tanto a ponto de ser invasivo, numa distância que era profissional, mas que criava uma zona de escuta privada, e sussurrou. Foram 32 segundos. Ela havia contado mentalmente no ensaio que havia feito na noite anterior sozinha no apartamento, falando para a parede. 32 segundos. Não mais do que isso. Não menos. Quando ela se afastou, Eduardo estava olhando para o centro da mesa, mas seus olhos não estavam ali. Estavam em outro lugar. Ninguém à mesa havia percebido. Rosa voltou à posição dela, junto à parede, e esperou. O que ela havia sussurrado? Vou te contar. Mas antes, você precisa saber o que aconteceu nos 90 segundos seguintes, porque eles mudam tudo. Eduardo ficou imóvel por um momento que foi longo demais para ser casual. A conversa ao redor da mesa continuou. Alguém falou sobre um projeto no Nordeste, outra pessoa fez um comentário sobre a sobremesa, mas ele estava ausente de um modo que ninguém havia notado ainda. Então, ele se virou. Virou o corpo inteiro na cadeira, que era a linguagem de quem abandonou de vez o gesto de discrição, e olhou diretamente para Rosa. Ela sustentou o olhar, não com desafio, com a calma de quem disse o que havia para dizer e agora esperava. Ele ficou olhando para ela por 3 segundos, 4, 5. A diretora financeira notou.
Olhou para Eduardo, depois para a direção onde ele estava olhando, depois de volta para Eduardo. Edu? Ela chamou pelo apelido de um modo que sugeria intimidade longa. Eduardo piscou, voltou para a mesa, pegou a taça de água, bebeu um gole, colocou de volta. Tudo bem, ele disse, com uma voz que estava ligeiramente diferente da que havia entrado naquele restaurante. A noite seguiu. Às 11h05, o grupo se levantou para ir embora. Rosa estava junto à porta, como de costume, despedindo-se dos clientes com aquele modo dela, sabendo o nome de cada um, dizendo algo específico para cada pessoa que mostrava que ela havia prestado atenção de verdade durante a noite. Eduardo foi o último a sair. Quando os outros já estavam passando pela porta giratória, ele parou. Ficou parado no corredor de entrada, ao lado do arranjo de flores que havia sido trocado naquela tarde, e se virou para Rosa, que estava a 3 metros dele. "Posso te perguntar uma coisa?" Ele falou em voz baixa. Não era mais o tom de cliente falando com garçonete. Era o tom de alguém que acabou de ser colocado de volta num lugar que havia esquecido que existia. "Pode", Rosa disse. "Como você sabia?" Rosa ficou quieta por um momento. Depois respondeu com uma simplicidade que era a forma mais honesta que ela conhecia de falar. "Porque eu presto atenção. É o meu trabalho." Eduardo ficou olhando para ela. Então, ele fez algo que Rosa não havia previsto em nenhum dos cenários que havia ensaiado. Algo que, quando ela contou para Mariana semanas depois, fez Mariana ficar quieta por um longo tempo. Ele fechou os olhos. Só por um segundo. Como quem absorve algo que estava esperando receber há muito tempo, sem saber que estava esperando. "Obrigado", ele disse, e saiu. Mas o que Rosa havia sussurrado? Ela havia dito o seguinte: "Senhor Cavalcante, me desculpe pela ousadia. Eu trabalho nesse restaurante há 23 anos e nunca fiz isso antes. Sei que não é meu lugar, mas preciso te dizer uma coisa, porque se eu não disser, vou me arrepender pelo resto da vida." Uma pausa. "Minha filha tem lúpus. Está no 3º ano de medicina. O plano negou a cobertura do tratamento. Eu li uma entrevista sua de 10 anos atrás, onde você disse que perdeu alguém por falta de acesso. Eu não sei quem era essa pessoa. Mas eu sei que você entende o que é ver alguém que você ama precisar de ajuda que o sistema não dá." Outra pausa. "Não estou pedindo dinheiro. Estou pedindo um nome, um contato, alguém dentro do sistema de saúde que possa me ajudar a abrir uma porta que foi fechada injustamente. Se você não puder ou não quiser ajudar, eu entendo completamente e peço desculpas por ter ultrapassado os limites." 32 segundos. E dentro desses 32 segundos estava tudo que Rosa havia aprendido em 61 anos. Que dignidade não é não pedir ajuda. Que dignidade é saber quando pedir, para quem pedir e de que forma pedir, sem perder de vista quem você é. O que aconteceu nos dias seguintes, Rosa não estava preparada para enfrentar, mesmo tendo preparado a abordagem com tanto cuidado. Na sexta-feira de manhã, ela chegou ao Velarde para o turno do almoço e encontrou um envelope na mesa da sala de funcionários. Envelope branco, sem remetente, com o nome dela escrito à mão numa letra que ela não reconheceu. Dentro, um cartão de visita simples com apenas um nome, um cargo e um número de telefone. Escrito à mão no verso do cartão, em letras pequenas: "Ligue hoje antes das 5. Diga que é indicação pessoal minha." O cargo impresso no cartão era diretora médica do maior sistema de saúde privado do país, uma mulher chamada doutora Helena Vasconcelos. Rosa ficou com o cartão na mão por um tempo que ela não soube medir. Então, dobrou cuidadosamente, guardou dentro do bolso do uniforme, perto do lado esquerdo do peito, e foi trabalhar. Ligou às 4h43 da tarde, do corredor dos fundos, falando baixo para que ninguém na cozinha ouvisse. A doutora
Helena atendeu no segundo toque como quem estava esperando. O que se seguiu às semanas depois foi uma das experiências mais estranhas e desorientadoras que Rosa havia vivido, e ela havia vivido coisas que não eram poucas. Doutora Helena Vasconcelos era uma mulher de 48 anos, formada em medicina pela USP, com especialização em reumatologia e um currículo que ocupava 4 páginas. Ela havia ouvido Rosa pelo telefone com uma atenção que era profissional, mas que tinha algo a mais que Rosa não soube nomear imediatamente. Depois de 10 minutos ela disse: "Manda todos os exames da Mariana para o meu e-mail. Vou olhar pessoalmente." Rosa havia enviado ainda naquela tarde, com as mãos levemente trêmulas. 2 dias depois, doutora Helena havia ligado de volta. Rosa. Ela havia falado o nome como ponto de partida, não como chamada. "Eu analisei tudo. A Mariana é candidata ao protocolo de tratamento que o plano negou, e a negativa deles tem uma falha técnica que pode ser contestada. Vou indicar minha advogada especializada em saúde para entrar com o recurso. O custo da advocacia eu cubro. É uma parceria que mantemos para casos como esse." Rosa ficou em silêncio por um segundo, que foi longo. "Por que está fazendo isso?" ela perguntou. Doutora Helena ficou quieta por um momento de resposta. "Porque o Eduardo me ligou e me contou sobre você. E porque o que você fez naquele restaurante, a forma como você pediu ajuda, eu nunca ouvi ninguém pedir ajuda assim na vida." Uma pausa. "E porque eu perdi minha mãe por falta de acesso há 23 anos. E essa é uma dívida que não tem como pagar. Então, fica se pagando em pedaços, sabe? Em casos como o da sua filha." Rosa abriu a boca para falar e percebeu que não havia palavras. "Obrigada", ela conseguiu dizer, com uma voz que não estava mais toda inteira. "Não, obrigada a você, doutora." Helena disse, "por ter a coragem de sussurrar." Compartilha esse vídeo agora com alguém que precisa ouvir isso hoje. Com alguém que está travada, que está achando que não tem mais saída, que acha que não tem o direito de pedir. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora, porque toda semana tem uma história como essa. Histórias de gente real que escolheu continuar quando teria sido mais fácil parar. O recurso ao plano de saúde foi apresentado 3 semanas depois. Era um documento de 42 páginas, construído com uma precisão cirúrgica que a advogada, uma mulher jovem e feroz chamada Camila, havia descrito para Rosa como: "Eles vão precisar de uma equipe inteira para responder isso, e quando responderem, vão estar errados de todo jeito." Levou 48 dias. 48 dias em que Mariana continuou estudando, continuou com a medicação paliativa, continuou com aquele sorriso que era exatamente o da avó Conceição, o sorriso que não cabia no rosto pequeno. Rosa passou esses 48 dias trabalhando como sempre havia trabalhado, com a mesma precisão, a mesma presença, o mesmo modo de aparecer antes que o cliente soubesse que precisava dela. Victor Drummond havia tentado mais uma vez levantar a questão da reconfiguração de funções, mas Henrique, o dono, havia encerrado o assunto com uma firmeza que não precisou de mais de 2 frases. No 39º dia, Rosa chegou em casa às 11 da noite e encontrou Mariana acordada na sala, sentada no chão com as costas na parede e o telefone na mão. Mariana olhou para a mãe. "Mãe." Rosa parou. Eles aprovaram. Rosa ficou parada no meio da sala por um momento. Com a bolsa ainda no ombro, os pés ainda no sapato preto de solado antiderrapante, o cabelo ainda preso com os grampos da manhã, e então ela foi até o chão, literalmente. Sentou no chão ao lado da filha, encostou a cabeça no ombro dela e ficou ali. Não choraram imediatamente. Ficaram ali, mãe e filha, no chão do apartamento pequeno,
com o barulho do refrigerador velho e a luz da lâmpada que piscava quando chovia. Mas naquela noite não estava chovendo, a luz estava firme, e o silêncio entre as duas era do tipo que não precisa ser preenchido, porque já está cheio de tudo que importa. Depois, Mariana começou a chorar, e Rosa chorou junto. Mas tem uma última parte dessa história, e é a que muda tudo que você achou que entendia desde o começo. 3 meses depois da noite no restaurante, Eduardo Cavalcante havia marcado uma reunião com a diretoria do grupo. Uma reunião que não estava no calendário trimestral, que havia sido convocada de última hora, que havia deixado todo o time de diretores levemente desconfortável, porque Eduardo não convocava reuniões de última hora. Ele havia começado a reunião do jeito que não era o dele. Não com dados, não com projeção, com uma pergunta. Quantos funcionários a gente tem? Alguém havia respondido, 42 mil. E quantos desses 42 mil a gente conhece pelo nome? Silêncio. Eduardo havia olhado para a mesa ao redor, para os rostos dos diretores, gente que havia trabalhado com ele por anos, gente competente e dedicada, e havia dito algo que nenhum deles esperava. Uma garçonete que atendeu a mesa do meu jantar há 3 meses me lembrou de uma coisa que eu havia esquecido. Ele pausou. Que a pessoa que serve você de perto enxerga o que você não percebe que está mostrando. E que se a gente não sabe o nome das pessoas que trabalham para a gente não está gerindo uma empresa. A gente está gerindo uma abstração. A reunião havia durado 3 horas. O que havia saído dela era um programa interno de humanização da gestão, que os especialistas em recursos humanos iriam chamar depois de várias coisas sofisticadas, mas que na essência era simples. Líderes, conhecendo pelo nome quem trabalhava para eles. Líderes entendendo o que seus funcionários enfrentavam fora do horário de trabalho. Um fundo de emergência médica para funcionários de baixa renda. Um programa de revisão de negativas injustas de plano de saúde. Não era perfeito. Não resolvia tudo. Não era a revolução que idealmente deveria ter acontecido décadas antes. Mas era real. E havia sido construído a partir de 32 segundos. Quando Rosa soube, através de uma notícia num portal de negócios que um colega da cozinha leu em voz alta durante o intervalo, ela ficou quieta por um momento. Depois continuou descascando as batatas que estavam na sua frente, porque o almoço ia começar daqui a 40 minutos e havia trabalho a fazer. Mas por dentro, ela estava pensando numa coisa que a mãe havia dito uma vez. Uma dessas frases que Conceição falava como quem fala o tempo naturalmente, sem saber que estava gravando algo na memória de quem ouvia. A mãe havia dito, Rosa, você nunca vai mudar o mundo todo. Mas se você mudar a vida de uma pessoa, essa pessoa muda a de outra, e a de outra. E antes que você perceba, o mundo mudou um pouquinho. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Rosa havia guardado essa frase. Havia guardado com as outras coisas que precisava guardar. Os nomes dos clientes, as alergias alimentares, as sobremesas preferidas, as dores que as pessoas não dizem em voz alta, mas mostram na forma como seguram o copo ou olham para o cardápio sem realmente ver. E agora ela a tirava da gaveta e a entendia de um jeito novo. Mariana começou o tratamento numa terça-feira de abril. Rosa havia pedido o turno da manhã e chegado ao hospital para o primeiro dia da infusão, sentado na cadeira ao lado da cama da filha durante as 3 horas de duração do procedimento, lendo em voz baixa um livro que Mariana havia escolhido, uma história de ficção científica que Rosa achava complicada demais, mas que Mariana adorava e que ela havia concordado em ler, porque adorar o que a filha adorava era uma das formas de amor que ela conhecia.
A enfermeira que cuidava de Mariana naquele dia era uma mulher de uns 40 anos, com um modo de trabalhar que Rosa reconheceu imediatamente. Aquela mistura de precisão e presença que não vem de treinamento, mas de vocação. No final das 3 horas, quando a enfermeira estava desconectando o acesso venoso, Rosa disse: "Você é muito boa no que faz." A enfermeira olhou para ela com uma expressão levemente surpresa e então sorriu, um sorriso real. "Obrigada", ela disse. Raramente alguém fala isso. Rosa assentiu. Pensou que sabia bem como era isso. Semanas depois, numa tarde de sábado, Rosa estava atendendo o almoço no Velarde quando a porta do restaurante abriu e entrou uma mulher que ela não havia visto antes. Uma mulher de uns 50 e poucos anos, bem vestida, mas sem ostentação, com um modo de andar que tinha a tranquilidade de quem não precisa provar nada para ninguém. A mulher foi conduzida à mesa 4 por Renato. Pediu um almoço simples e ficou parte do tempo olhando pela janela do restaurante para a rua lá fora. Rosa a atendeu como atendia a todos, com atenção real, sem protocolo vazio. Na hora de pagar, a mulher pediu a conta e então olhou para Rosa de um modo que era diferente do olhar de cliente. "Você é a Rosa?" ela perguntou. Rosa ficou quieta por um segundo. "Sou. Eu sou a mãe de Helena Vasconcelos." A mulher disse com simplicidade. "Ela me contou sobre você, sobre o que você fez naquele restaurante." Ela fez uma pausa. "Minha filha vai te ligar essa semana. Ela quer te oferecer uma posição de consultora em humanização de atendimento num programa que estão desenvolvendo. Meio período, para não interferir com o seu trabalho aqui se você não quiser mudar." Ela sorriu. Ela queria vir ela mesma, mas estava em congresso, então mandou a mãe. Rosa olhou para essa mulher por um longo momento. E então, pela segunda vez em muitos anos, ela precisou fazer o esforço de não chorar no meio do salão. "Obrigada", ela disse. E dessa vez, era uma palavra que carregava mais do que ela mesma cabia. Tem coisas na vida que a gente não aprende em curso nem em livro. Que a gente aprende em 23 anos de bandeja equilibrada no antebraço, em contas pagas com atraso, em cartas de hospital lidas à meia-noite na luz da cozinha, em filhas que estudam medicina com lupus e continuam mesmo assim, em mães que lavam roupa com artrite e sorriem do mesmo jeito. Rosa não ficou rica depois de tudo isso, não é esse tipo de história. Ela continuou no Velarde, continuou com os sapatos pretos de solado antiderrapante, continuou sabendo o nome dos filhos dos clientes e o que o Dr. Ferreira não pode comer por causa do colesterol. Mas ela aceitou a posição de consultora, meio período, como havia sido oferecido. Nas manhãs de terça e quinta, ela sentava numa sala de reunião num hospital e conversava com equipes de atendimento sobre o que significa realmente ver uma pessoa. Não o diagnóstico, não o prontuário, a pessoa. Ela não tinha o vocabulário técnico que os especialistas da área tinham, mas tinha algo que eles reconheciam, com uma humildade que era inteligente, como sendo mais difícil de ensinar do que qualquer teoria. Ela havia passado a vida inteira sendo invisível para as pessoas que servia, e por isso enxergava com uma clareza extraordinária o que a invisibilidade faz com quem a carrega. Ela ensinava sobre isso, com palavras simples. Com exemplos que vinham da sala de jantar de um restaurante caro numa quinta-feira à noite. E as pessoas ouviam. Mariana respondeu bem ao tratamento. Não era cura, porque lupus não tem cura, mas era controle, e controle era vida. Ela continuou no 3º ano de medicina, depois no 4º, depois no 5º. Em um fim de semana de setembro, ela e Rosa foram juntas ao cemitério visitar o túmulo de Conceição, que havia morrido 5 anos antes de uma vida de muito trabalho e uma quantidade generosa de amor.
Elas ficaram um tempo ali, de pé, na frente da lápide simples, com o nome da mulher pequena e resistente que havia lavado roupa para 8 famílias até os 62 anos. Vovó teria gostado de saber, Mariana disse. Ela sabia, Rosa respondeu com aquela certeza tranquila que vem de ter vivido perto o suficiente de uma pessoa para saber do que ela era capaz. Mariana pegou a mão da mãe. Ficaram ali por um tempo, as duas, enquanto o vento de setembro movia levemente as flores plásticas que estavam no suporte ao lado da lápide. E Rosa pensou que a vida é muito longa às vezes, e muito curta outras vezes, e que a medida real dela não está no tempo que passou, mas no que você fez quando estava dentro de um momento que importava. Ela havia estado dentro de um momento que importava. Ela havia sussurrado, e o mundo havia mudado um pouquinho. Era assim que funcionava. Não havia outro jeito. Eduardo Cavalcante deu uma entrevista 1 ano depois da noite no restaurante. Uma publicação de negócios havia pedido que ele falasse sobre a transformação interna que o grupo havia passado, sobre o programa de humanização, sobre as mudanças que haviam surpreendido até quem trabalhava com ele há muito tempo. O jornalista havia perguntado, na metade da entrevista, qual havia sido o ponto de virada. O momento em que ele havia decidido que precisava mudar algo de verdade. Eduardo havia ficado em silêncio por um tempo que o jornalista havia descrito como longo e de difícil interpretação. Então havia dito: uma garçonete me sussurrou uma coisa no ouvido numa quinta-feira à noite, e o que ela disse me lembrou de quem eu havia sido antes de me tornar quem eu sou, e da pessoa que perdi, e do motivo pelo qual eu havia decidido 20 anos atrás, que queria construir algo que importasse de verdade, não só no balanço. O jornalista havia perguntado o que ela havia sussurrado. Eduardo havia sorrido de um jeito que o jornalista havia descrito como incomum para o rosto que normalmente cobria. Não vou contar isso, ele havia dito. É dela. É a história dela para contar. E é assim que chega até você essa história, não pelo jornalista, não pela entrevista de negócios, pela boca de quem a ouviu, de quem a viveu, passando de mão em mão, como passam as histórias que precisam ser ouvidas. Rosa continua acordando às 6. Continua fazendo café, continua pegando o ônibus. Os pés dentro dos sapatos pretos, os grampos no cabelo grisalho, aquela atenção no olhar que não tem treinamento que ensine. Mas às terças e quintas, ela senta numa sala de hospital e conta para equipes de saúde o que sabe sobre ver as pessoas de verdade. E nessas manhãs, às vezes, quando alguém na sala faz uma pergunta que mostra que entendeu de fato o que ela quis dizer, ela pensa na mãe. Na lavadeira pequena e resistente que lavou roupa com artrite e sorriu do mesmo jeito até o fim. E entende que não há herança maior do que saber que você pode. Que quando chegar o momento, e o momento sempre chega, você pode. Você pode se aproximar. Você pode suspirar fundo. Você pode encontrar as palavras certas. E você pode sussurrar. Se essa história te tocou de alguma forma, se você pensou em alguém enquanto ouvia, se você sentiu que tinha alguma coisa aqui que era sua também, me conta nos comentários. Eu quero saber. E inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova aqui. Uma história de gente comum que fez a coisa extraordinária de continuar, de olhar para o impossível e decidir tentar mesmo assim. Essas histórias existem. São reais e precisam ser ouvidas. A gente se vê na próxima.